Amados, vamos ler Salmo 103. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Glória a Deus. Todos, creio que todos acharam, senão também temos aí na tela. Amém? Bendiga o Senhor a minha alma, e todo o meu ser bendiga. Deixa eu ver aqui pelo meu. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhum de suas bênçãos. E alguns falam benefícios também, alguns textos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, e resgata a sua vida da sepultura, e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos por essa oportunidade que tivemos à disposição e chegamos aqui sempre com a expectativa, porque sabemos que Tu estás aqui. Senhor, através do louvores, Senhor, nós Te adoramos e pedimos que o amado Espírito Santo, Senhor, haja agora nesse momento, tocando em cada coração, em cada vida. Eu não sei, Senhor, pode ser que alguém que esteja assistindo nesse momento ou participando aqui conosco, Senhor, possa estar com alguma dor, alguma enfermidade. A gente aproveita, oramos também pela Sarinha. Ó Deus, a sua temperatura ainda está alta, mas que, Senhor, a Tua presença envolva ela, os remédios façam os efeitos, Tu usa os médicos, Tu usa os remédios também. Então, Senhor, que haja um mover de Deus na vida da Sara e também de alguém que precisa dessa ação curadora. Agora, Senhor, abra nossas mentes para entendermos aquilo que Tu queres para essa noite e assim aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas. Eu oro a dependência de Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, queridos. Esse Salmo 103 é um salmo que é um salmo escrito por Davi, né? Um salmo de Davi, e nós queremos falar um pouquinho sobre ele. E eu acho interessante que quando a gente fala de Davi, né, a gente lembra de tantas coisas. Interessante que ele pôde participar, ele pôde vivenciar, mas entre todas as coisas que ele passou e da sua vida, desde jovem, ele também foi um poeta, né? Ele fazia canções, foi um músico. Ele tem vários salmos, né? Aproximadamente 73 salmos, e ele fez o salmo, né? O primeiro, o Salmo 23, que é muito falado também, né? O Senhor é o meu pastor e nada terei falta, ou nada me faltará. E isso é um salmo também muito conhecido. E esse salmo de adoração, ele vem colocando nos seus salmos, nos seus cânticos, a sua expressão daquilo que ele vai tendo com o seu Deus. E é isso que nós queremos também colocar aqui para nossas vidas hoje. Porque ele começa esse texto, ele começa falando aqui no Salmo 103, ele observa, né? O Pai de Deus diz que ele observa algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com o Senhor, com vocês, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A gente sabe que Davi amava e adorava o Senhor, né? E aí ele começa ministrando para si. Quando você observa aqui o primeiro versículo, bendiga o Senhor, ó minha alma. E agora tem outros termos de dizer o Senhor, né? Ó minha alma. Ele traz uma autoadoração. Ele chama a responsabilidade de adorar a Deus para si, porque ele tem motivos para fazê-lo. Ele quer que tudo que ele tem vivenciado na história dele, e aí, como a gente falou, desde jovem, né, aquela primeira expressão, um garoto que está atrás do curral, cuidando de ovelhas do seu pai, cuidando ali das coisas e jamais precisaria ser notado, Deus o observou. E aí até eu faço uma observação aqui. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa e pensa que Deus não nos observou. E Deus já está olhando para você nessa noite, amém? Me ajuda aí e fala para o seu irmão, Deus já te viu essa noite. Deus já te viu. Te prepara que Deus vai te abençoar. Amém? E é esse momento, ele vai ali, Deus faz algo tremendo na vida dele, faz uma promessa, né? Através de uma consagração. E aí a palavra de Deus diz que ele ali passa todo um período, ele tem os seus momentos de provação também, né? Ele tem aqueles momentos de luta,
porque uma experiência que ele teve, nós sabemos, foi aquela experiência com o próprio Golias, porque ele jamais pensaria que ele estaria envolvido com coisas tão grandes. Mas quando você crê em Deus, amado, às vezes você não tem ideia o que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes nós estamos na presença do Senhor, chegamos para cultuar o Senhor, nós não temos ideia o que Deus já preparou essa noite para nós. Nós não temos ideia. A nossa ideia é que a gente veio ao culto, vamos participar da ceia, mas os planos de Deus são maiores. O plano de Deus para a sua vida, se prepara, porque Deus tem coisas grandes para você. Porque é assim que Ele mostra na sua palavra, nos testamentos, no Novo Testamento, na Nova Aliança, mostra sempre quando o Senhor chegava a algum local e as pessoas tinham uma expectativa, e às vezes até quem não tinha. Ainda tem isso também. A Bíblia mostra que teve pessoas que Jesus chegou perto dela, ela não estava com expectativa nenhuma de cura. E aí essa pessoa que não estava com expectativa nenhuma, ela falou, Senhor, não tem ninguém que me leve. O Senhor falando com ela sobre cura, ela estava sem expectativa. Jesus ali, Senhor, não tem ninguém que me coloque lá, a hora que eu vou, já pularam lá na água e o anjo já passou. Dentro dessa ideia. Aí Jesus, não, eu estou aqui. Então, sabe o que? Jesus está aqui nessa noite. E eu creio que nessa noite a sua resposta vai chegar. A cura vai acontecer. Porque a gente nunca sabe quando Deus já preparou e já liberou a palavra de vitória. E eu creio que essa é uma noite também especial, onde o Senhor já liberou a palavra de vitória. E cabe a nós, pela fé, tomarmos posse. Tomarmos posse disso. Tomamos posse. Eu já contei esse fato, né? E eu lembro aqui, na hora que a gente vai falando, a gente lembra alguns detalhes. Eu já contei, está falando de cura. Eu já falei com vocês que eu tinha um problema muito grande de sinusite, de enxaqueca, né? E quantas vezes eu tinha ido à igreja e pedido ao Senhor e não era curado naqueles momentos. Deus tinha um momento dele. E num dos cultos, um culto de semana, não foi culto de domingo, num culto de semana, o pastor tinha costume de chamar para orar, e quantas vezes eu ia, essa vez eu fui também. Eu queria ser curado, mas eu não sabia que seria aquele momento. Mas eu creio que o senhor estava assim, vamos ver se ele vai vir hoje, porque hoje a bênção está lá para ele. Amado, o Senhor está esperando você vir, abrir seu coração. Não é questão de vir à frente, é vir à presença de Deus. Senhor, eu creio que hoje a minha bênção vai chegar. E naquela noite eu fui curado, né? Eu fui totalmente curado. E é isso que o salmista está falando, né? Bem diz, ele chama a responsabilidade de ele adorar a Deus. Adorar a Deus porque ele enfrentou muitas coisas. Conflitos, provações, problemas. E parece que é igual ao nosso tempo. Não foge muito para a gente. A gente passa esse momento, mas a gente também reconhece o cuidado de Deus. Deus tem cuidado de nós, né? E aí é maravilhoso isso. E ele vê um motivo de adorar. Apesar das provações, das lutas, ele fala assim, bendize a minha alma ao Senhor, com todo o meu ser. Porque quando ele olha para a sua história, ele olha para a sua trajetória e fala, eu tenho motivo para adorar. Quanto nessa noite tem motivo para adorar? Dentro desse sentido. Entende agora? Como você tem motivo para adorar? Ah, mas tem problema. Davi está falando que ele teve problema. Não nessa canção, diretamente, mas ele vai, no segundo momento dessa canção, ele vai falar sobre esse tempo de luta. Mas no primeiro momento, ele diz, olha, não fica falando para você, Davi, que você está preocupado. Não fica falando para você dos problemas. Não fica falando para você das questões do reino. Adore o Senhor. Todo ser. Você tem motivo só para você estar vivo, só você ter chegado até aqui. Às vezes a gente olha para esse momento, dessa semana, esse mês, a gente fala assim, eu cheguei até aqui. Eu consegui chegar até aqui. E aí a gente fala, isso é normal. Não, não é normal, é bênção, é misericórdia, é graça do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Você pode dar mais um glória a Deus aí? Aleluia. Nesse segundo momento, no versículo 2, ele diz, bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Uma das coisas que Deus quer que os seus servos façam é lembrar dos benefícios do Senhor. É lembrar daquilo dos seus feitos. E a gente aprende aqui que nós, como adoradores, a palavra de Deus diz, quando o Senhor conta com aquela senhora que nós sabemos que tinha uma certa dificuldade de buscar a água no horário normal,
tinha seus problemas emocionais, pessoais, né? E tinha seus traumas. E a Bíblia diz que essa senhora estava, por costume, era de Samaria, ela ia ali para pegar sua água no horário muito ruim, que era meio-dia, aproximadamente, sol quente. E Jesus passou, porque Jesus não ia passar por aqui, mas também ele tinha um caminho a ir, porque os fariseus estavam perturbando, estavam querendo saber algumas coisas. O Senhor disse, eu não vou, tipo assim, não vou discutir, porque Jesus não discutia. E naquele momento Jesus saiu daquela região, foi para outra e esteve em Samaria. E chegou perto daquele poço dado por Jacó, na época do passado. Ela foi ali pegar água e pediu água a ela. E houve uma conversa, como o irmão conhece esse texto, houve uma conversa, e nessa conversa o Senhor começou a falar algo ao coração dela, porque ele pediu água e ela não reclamou, mas se estranhou, um homem judeu falando com ela, que era mulher samaritana, e ele falou, se você soubesse quem te pede água, você pediria água, e eu te daria água viva, e jorra para a eternidade. E ela ficou assim de assustada, né? Ela falou, Senhor, me dá dessa água aí, porque aí pelo menos eu preciso voltar aqui, né? Vou matar minha sede. Mas o Senhor foi tratando o coração dela, fez algumas perguntas, e no final ela falou a questão da adoração. E o Senhor falou assim, ó, não é nesse lugar, nem lá em Jerusalém. Mas o Pai dando os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai, a Deus, em espírito e em verdade. E aí eu volto aqui para o texto, porque o salmista diz o seguinte, ele diz, bendiga o Senhor minha alma e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Adorador tem que lembrar os benefícios do Senhor. Você se considera um adorador? Então você tem que lembrar os benefícios do Senhor. E aí nós precisamos aprender isso. Mas por quê? Porque Deus não mudou. O Deus que agiu no passado é o Deus que vai agir hoje na sua vida, hoje na sua família, hoje sobre o seu filho, sobre a sua casa. Amém, igreja? Amém. Temos nossas lutas, nossas provações, nossos conflitos e desafios, mas Ele não nos deixa só. Isso também é muito importante. Nós vamos, daqui a pouco, como sempre a gente coloca no domingo à noite, daqui a pouco a gente entra numa outra etapa do nosso ciclo da semana. Esse ciclo do domingo é algo que nós cristãos entendemos que precisamos vir adorar a Deus, tirarmos um tempo para adorar a Deus, porque o Senhor não nos proíbe de fazermos as nossas tarefas, cumprirmos com nossos objetivos, né? E os nossos compromissos pessoais e também familiares. Então, nós vamos ter responsabilidade daqui a pouco, mas a palavra de Deus nos mostra que nós, diante disso tudo, Ele não nos deixa sozinhos. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter alguns problemas, mas fica calmo, fica tranquilo, o Senhor vai estar contigo. O Senhor vai entrar essa semana com você. E como eu quero declarar, eu sempre declaro em nome de Jesus, que tudo que está contrário à sua vida e à minha vida, já cai por terra agora. Em nome de Jesus, amém? Então, olha aqui Isaías 41, versículo 10, vai falar. Promessa do Senhor, né? Ele está sempre conosco. Isso é uma promessa que essa promessa atravessa gerações. Isso foi o profeta Isaías que falou. Mas até hoje essa promessa, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diz, por isso não tema, pois eu estou com você. Só isso aí já me bastaria para eu ficar tranquilo. Porque não é qualquer um que está falando que está contigo, ou comigo. É o Deus eterno, né? Há um cântico que diz, o Todo-Poderoso é meu amigo. Já pensou você falar isso? Sabe o que é meu amigo? É o Todo-Poderoso. Ele está comigo. Então, só essa parte do versículo já me dá uma garantia que eu não preciso mais me preocupar. Mas ele continua. Não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei. Receba força nessa hora. Você precisa de força? O Senhor sabe. Se você precisa, Ele vai te dar força. Eu o ajudarei. Você precisa de ajuda de Deus essa semana? É o que o Senhor está falando. Eu vou te ajudar, meu amado. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. É o Senhor que nos garante essa bênção, né? Olha Mateus 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28, 20.
Então, olha, vou esperar um pouquinho para que ela possa colocar. Né? A nossa ministra do louvor está ali hoje. Tá? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. 28, 20. E eu estarei ali no finalzinho. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor não está dizendo, olha, hoje vocês vieram à igreja, aí está legal, vocês estão de boa comigo. Já, né, tem gente assim, está de boa comigo, veio. Então, né, vai ter parceria, vou abençoar. Mas amanhã, não. Amanhã vocês vão caminhando. Não, o Senhor diz, eu vou estar com vocês até o final. Até o final. E aí, por que até o final? Mesmo no momento, o pastor Alexandre falou sobre isso hoje de manhã. Ele disse que por mais que a gente possa querer adiantar ou acrescentar, ele não falou se acrescentar, mas eu vou dar o sentido que ele falou. Ele disse, mesmo que a gente queira acrescentar côvado à nossa vida, não adianta. Daqui a um tempo, todos nós vamos ser chamados à eternidade. Então, eu vejo nesse momento aqui até garantia, porque aqui na terra, o Senhor está conosco. E o dia que Ele chamar, nós estaremos com Ele. Então, não vai acabar isso. Mas enquanto você está aqui, Ele garante que Ele não vai te abandonar. Amém? A garantia da sua presença é o Espírito Santo que vivendo em nós. Qual é a garantia? Como eu sei que Deus está comigo? É porque eu falo a Deus. Porque tem pessoas que quando falam o nome de Deus, ele distancia. Esse nome fica distante. Deus é algo muito distante. Então, se ele tem, assim, se ele gosta entende um pouquinho, né, da questão do espaço, né, de tudo que tem, aí você fala, não, mas olha só nossa galáxia, tem muitas galáxias, então Deus está muito distante. Aí fica difícil a gente achar que Ele está perto. Mas sabe como Ele está perto de nós? Através do Espírito Santo. Ele habita em você. Amém, igreja? Ele habita em cada um de nós, que João 14, 17 fala. Falando desse Espírito que habita em nós, habita nas nossas vidas. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo. Por que o mundo não pode recebê-lo? Porque tem que ter reconhecimento do amor de Deus. O amor de Deus precisa ser reconhecido, porque o Senhor, isso que nós vamos até daqui a pouco rememorarmos, o Senhor fez por nós é nos religarmos novamente a Deus. Então Jesus fez isso por nós. E esse religar novamente a Deus é colocando o quê? O Espírito Santo dentro de nós, nos tornamos nova criatura. É dizer, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. E agora vamos ver, nesse segundo momento, ele destaca uma coisa aqui nesse versículo 2. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Devemos adorar por todas as bênçãos recebidas. Sim, nós devemos adorar a Deus pelas bênçãos que a gente fala assim, extraordinária. Para mim foi extraordinário a bênção de eu poder não ter mais enxaqueca. E eu tenho um filho, assim, filho do coração, e ele mora agora, ele morava em Amapá, e nós ficamos assim tão próximos que ele virou o filho do coração, né? Tem pessoas que acontece isso, né? Tem filho do coração, filha do coração, mãe do coração, né? Essa proximidade, né? Mas ele tem um problema muito sério de enxaqueca. E eu vejo como o Senhor foi bom ter orado por ele, porque quando ele tem o problema, ele passa mal, ele tem enjoo. É tão terrível. Então, quando a gente vê uma cura e vê a situação de um sintoma, a gente fala, como Deus fez algo extraordinário na nossa vida. Porque a gente pode comparar. Quando você compara, porque acontece uma coisa, o médico fala um sintoma, fala uma situação que estamos passando, e a gente identifica, e alguns fazem uma loucura, vai no Google, no Dr. Google, aí fica apavorado. E eu até aconselho, não vá no Dr. Google, porque você depois ali você não vai conseguir mais dormir. Fala com o seu médico. Mas a gente vê a seriedade das coisas, mas observa aqui no carinho de Deus. O Senhor nos cura e isso é extraordinário. E Deus diz, olha, bendiz o Senhor por esse benefício extraordinário. Quer ver um benefício extraordinário que a gente observa aqui na palavra de Deus, lá em Lucas 8, 42, e vai falar da filha de Jairo, e eu senti de Deus colocar essa palavra aqui no nosso coração, né? A filha de Jairo, ela
Vou ler só essa parte aí, porque a sua filha única, com quase 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão a comprimia. O que acontece aqui? Esse é uma cura extraordinária. Porque aqui fala de alguém que estava com uma doença, seu pai foi lá buscá-la, e foi da família, soube que estava com um problema sério, e viu que não estava dando solução, certamente a parte médica não resolveu, havia medicina, doutor Lucas, havia medicina naquela época, né? Então, mas não resolveu. E ele, sabendo que Jesus estava perto, ele foi ao encontro de Jesus. Chegando, teve esse problema todo, e dentro dessa dificuldade, desse problema que ele passou, ele viu que as coisas não aconteceram tão rápido. E eu fico assim admirado, nesse momento que a gente vai buscar o Senhor, e às vezes as lutas aparecem. Já reparou isso, amados? Às vezes nós vamos buscar o Senhor, e as lutas, elas chegam até nós. Nós vamos com um propósito, nós queremos uma resposta, e a resposta que a gente quer, às vezes a gente quer resposta rápida. Às vezes nós queremos a resposta porque ela é urgente. Tem coisa que não dá para esperar. E o caso de Jairo é um caso assim, ele não dava para esperar. E ele foi com essa urgência, ainda aconteceu uma situação que aquela senhora precisava da ajuda, mas a palavra de Deus mostra que alguém chegou para Jairo e disse: Jairo, não perturba mais o mestre. Não há mais jeito. E aqui a gente para um pouquinho e precisamos pensar sobre isso. Porque muitas vezes nós estamos olhando nossos problemas, nossas lutas, e estamos já colocando que não há mais jeito. Mas eu quero falar em nome de Jesus, há solução sim. Há solução sim. Sabe por que o próprio Senhor disse: Jairo, é como Jesus falasse assim para ele: não escuta isso não, Jairo. Não escuta essa conversa não. Não escuta isso que está se falando para você não. É a hora que a gente para e precisa ir para a palavra. Porque se nós formos escutar tudo que chega até nós, vai nos abater. Porque vai falar de uma realidade. Olha, preste atenção nisso. Não vai falar de uma mentira. Vai falar de algo real. Aquele senhor que foi falar com Jairo veio trazer uma resposta para ele, ou um recado da própria família, dizendo: vai lá. De repente foi até a esposa, a Bíblia não fala, depende da esposa, vai lá falar com o meu marido. Ele foi lá procurar Jesus, vai falar que não adianta mais, a menina está morta. Então, às vezes, chega momentos da nossa vida que nós fomos ao encontro de Jesus, houve dificuldade nesse encontro, porque não é isso parece antagônico, porque você fala: poxa, eu vou ao encontro de Jesus, há dificuldade, mas isso é o que mais acontece, para desanimar a gente, para parar a gente. A Bíblia, ela gosta de mostrar esses detalhes, porque isso vai acontecer na nossa história, no nosso trajeto de vida, e a gente vai: mas eu fui buscar Jesus, foi tudo errado, deu tudo errado, havia uma palavra que me abateu e aconteceu mesmo. É nessa hora que o Senhor fala assim: olha, você precisa crer naquele que você for buscar. A quem você está pedindo? Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos. A palavra de Deus diz, mas isso às vezes é fácil falar. Às vezes é fácil expressar isso. Ah, ele é poderoso. Mas aí, o que acontece? Parece que a nossa fé é abalada. A nossa fé é mexida, porque a gente está olhando os fatos reais que estão acontecendo. A gente está olhando a situação que está ali na nossa frente. E a gente precisa parar e ir para a palavra de Deus. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu creio que Tu pode fazer uma mudança. Eu creio que se Tu fizeste lá, Tu pode fazer aqui na minha vida. Amados, nós precisamos, quando o salmista diz: bendize a minha alma, todo o meu ser, quando ele chama a responsabilidade dessa adoração, dessa exaltação ao nome do Senhor, ele está dizendo assim: eu não posso viver das experiências dos outros. Eu preciso ter minhas experiências, por mais que elas sejam difíceis, por mais que elas sejam complicadas. Você, se for ver a história de Davi, teve momentos complicados. Mas em momento nenhum dessas situações complicadas, ele tirou os olhos do Senhor. Mesmo no momento mais difícil da vida dele, que ele errou, e graças a Deus que ele errou. Aí você fala: mas graças a Deus, sabe por quê? Não no sentido do erro dele, no sentido que mostra que ele errou. Porque o único que não errou foi Jesus. O único que não pecou foi Jesus. Se mostrasse um Davi perfeito, eu já ficaria preocupado. Porque Davi foi tão perfeito, mas Davi, ele errou, mas ele não esqueceu de Deus. Ele pediu ao Senhor:
volta a dar-me a alegria da tua presença, da tua salvação. Então, ele teve as suas lutas, mas observa que ele diz assim, olha, a gente precisa ter um foco melhor. E a gente traz isso para os nossos dias, para o nosso momento, porque eu não sei o que você vai enfrentar essa semana. Começamos um novo mês, vencemos quantos meses já? 4 meses. Mas nós vamos vencer o 5º mês também. E nós vamos vencer até o último dia desse ano, em nome de Jesus. Mas como você tem garantia disso? Eu não tenho garantia na força do meu braço. A palavra de Deus diz que você tendo a garantia na força do teu braço, você vai se arrebentar. Mas a nossa força vem do braço do Senhor. É nele que nós confiamos. Então ele pôde observar a resposta. E quando a gente vai para Jairo, ele tomou aquela palavra para si. Ele disse, não, então é isso que eu vou ficar. A realidade era uma, mas a fé mudou a situação. E quando ele chega ali na casa, a questão era verdadeira. Olha bem, vão aqui comigo, acompanhe um pouco. A situação era verdadeira. O que aconteceria se você vivenciar esse momento? Como você reagiria? Como eu reagiria? O Senhor diz, cresça somente, mas quando eu chego lá, a filha está morta. Não entraria um desespero? Não entraria um grito? Não entraria um pavor? Não saía correndo, quebrando tudo? Cada um reage de um jeito. Cada um reage de uma maneira. Uns ficam quietos, outros choram, outros quebra tudo. Cada um tem um jeito de expressar a sua emoção. Mas Jairo, ele não deixou que as suas emoções viessem à tona. Ele tomou posse da fé. Ele creu, Jesus está aqui, ele disse, crê somente. E ele pôde ver a sua filha novamente nas suas mãos, viva. Então, isso é algo extraordinário. Mas a palavra de Deus, quando diz assim, olha, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, a gente não pode esquecer das coisas também que são, ao nosso ver, corriqueiras. Jesus curou, eu estava com febre, Jesus me curou. E a gente não agradece a Deus. É tão importante que Jesus mostra que essas coisas que nos parecem corriqueiras, o Senhor mostra na palavra dele também. O que acontece? Jesus estava com Pedro, andando com Pedro, passeando com Pedro, fazendo a obra de Deus, né, a obra do Pai, e Pedro convida ele para a casa dele, certamente para se alimentar, porque a gente pensa que Jesus não comia, né? Mas Jesus bebia água, comia, fazia tudo que é normal. E aí ele foi na casa da sogra de Pedro, chegando lá, ele viu essa senhora com febre. A palavra de Deus diz que Jesus toca nela, e ela é curada, se levanta, e ela volta a servir, vem a servir a Jesus, a Pedro, a todas ali aquelas pessoas. Parece uma coisa tão simples. Mas, irmãos, valorize as coisas que também, agradeça a Deus pelas coisas simples. Agradeça a Deus porque Deus te atrasou naquele dia. Peça a gente, eu creio que muito precisa levantar a mão. Muitos já passaram por essa situação de você sair de casa e alguma coisa te atrasa e você volta, aí dá vontade de ir no banheiro, você nem estava com vontade. Irmão, deixa ser assim, bem simples nas minhas palavras. Aí você está indo, aí dá uma vontade no banheiro, você não estava com vontade de banheiro, agora está com vontade. Aí vai lá no banheiro, é o tempo certinho que você não pegou o ônibus que foi assaltado. E parece uma bobagem. E a gente não levanta as mãos e agradece a Deus. Eu gosto desse exemplo, porque isso já aconteceu comigo, né? Perder chave. Eu não sei se você já perdeu chave, né? Mas chave, às vezes, ela some da nossa vida. Pior, quando eu falo, é o celular, né? O celular, hoje a pessoa fala, o celular é minha vida, né? O celular é minha vida. Não, o celular é a tua vida, não. A sua vida é Jesus. Fala para o seu irmão, a sua vida é Jesus. Amém? Então, a gente, às vezes, perde coisas. Eu já contei isso, já contei para vocês aqui, da panela quente na forrão. Quem já ouviu esse testemunho? Ninguém? Já ouviu? Mas eu estava em casa e aí eu gosto, né? Agora eu parei um pouquinho com essa prática, né? Mas eu gostava muito de comer à noite. Mas quando eu falo comer à noite, é comer à noite, não é jantar, não. É tipo assim, eu gosto de camarão, não sei se você gosta, eu gosto de camarão. Então, chega de noite, às 11 horas da noite, eu pego o camarão, boto no air fry, deixo ele pegar aquele coisinho, jogo um salzinho nele, azeite, bastante azeite, pego aquele arroz, esquento, jogo o arroz no prato bem quentinho, jogo aquele camarão e faço a festa.
Faço a festa, que coisa boa. Aleluia. Então tinha esse costume, mas dessa vez eu botei uma água para esquentar no fogão. Isso eram 11 horas da noite, aproximadamente 11 horas da noite. Eu botei a panela no fogo. Aí, sabe onde eu fui? Eu fui para o sofá. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, que eu até falei na igreja que eu preguei. Qual homem que não gosta de sofá? É difícil. Se uma coisa que a gente gosta é do nosso sofá. A gente chega, a gente deita, liga a televisão e é só... A mulher está lá, ó. A mulher... Ó, uma salva de palmas para nossas senhoras, nossas mulheres, porque elas são incríveis. Aí a gente chega em casa, a gente vai para o sofá. Ela chega em casa e começa a arrumar tudo, e ajeita aqui, ajeita ali, vem aqui, e pega a roupa do... Mas, olha, quer ver o dia que mulher trabalha? É na segunda-feira de manhã. Ainda mais mulher cristã. Porque tem roupa para cá, tem roupa para lá, tem sapato para ali, aí tem que ajudar tudo. Não é verdade? Eu falo mentira não, porque eu sei que eu tenho esposa. Mas aí eu gosto do meu sofá. Sentei, fui pro sofá, aí dormi. Dormi, irmão. E a panela lá com água, estava lá no fogo. Eu fui acordar 3h30 da manhã. A panela no fogo, a água já tinha ido embora há muito tempo. E eu escutando a panela falando, por favor, me tira daqui. Irmão, quando eu cheguei, estava aquele cheiro de queimado, aquele cheiro de panela queimada, panela esquentada, sabe? Quando você fala, o que está acontecendo? E a panela? Cheguei lá, a panela, graças a Deus, não queimou, não pegou fogo, não. Foi um milagre de Deus. Porque ela ficou 4 horas no fogo, né? E não deu problema. Eu apaguei o fogo, né? Não toquei na panela, que eu não sou criança. Não toquei no cabo. Tão quente que estava. E eu vi o livramento de Deus. Parece uma coisa simples, mas Deus certamente livrou a casa de um pegar fogo, né? Então, agradeça a Deus pelas coisas extraordinárias, mas também agradeça a Deus pelas coisas simples. Amém? Amém. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Agora, entre o versículo 3 e 5, Davi vai mostrar isso importante, né? Davi é uma pessoa grata, porque Deus perdoou seus pecados, restaurou a sua vida, resgatou da morte, e ele foi coroado de amor e misericórdia, porque nós lemos. Então, nós precisamos ver esse ponto aqui, que ele nos coloca, Davi, nos traz um motivo pelo qual devemos adorar a Deus. Aqui nesse breve relato, você vai ver que Davi agora ele não chama mais só a responsabilidade para si de adoração, mas ele vai fazer uma outra coisa. Ele vai falar assim, olha o motivo que vocês devem adorar. Eu vou mostrar os motivos pelos quais eu adoro. Mas eu quero que vocês possam também ver essa canção, né? Que é uma canção. Ele diz aqui, é Ele que perdoa os pecados, seus pecados. Então, no versículo 3, né? A gente vê aqui o perdão que Deus nos trouxe. Foi através do perdão que Deus nos trouxe nova vida em Cristo. Então, nós precisamos agradecer a Deus. Um dos maiores benefícios que nós recebemos foi a salvação, irmão. O maior benefício que nós recebemos é a salvação. Ninguém arranca isso mais da gente. Por isso que diz que crente é metido. A gente fala, eu vou para o céu. E o cara, como vai para o céu, rapaz? Eu vou para o céu. Aí a pessoa pensa que a gente vai para o céu porque a gente é gente boa. Não é porque a gente é gente boa. E nem porque a gente não vai porque a gente má. Né? Não é isso. É porque a graça nos alcançou. Então alcança aquele que, aos nossos olhos, é uma pessoa que está fora dos padrões da sociedade, mas também com aqueles que precisam, parece que está dentro do padrão, porque é a graça. Então, um benefício que ele fala aqui é o perdão. Nós devemos ser graça. Olha que Efésios 2, no versículo 8 e 9, nos fala. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. A sua salvação veio pela fé. E aí diz aqui, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, graças a Deus, para entrar no céu, eu não preciso ser um homem milionário. Para não precisar falar, não, eu vou comprar aqui um pedaço do céu, ou vou fazer grandes obras aqui na terra, para mexer com o coração
passa por essa vida uma necessidade muito grande, uma dificuldade muito grande financeira. E às vezes as oportunidades não chegaram até ele. E eu posso te dar a base bíblica que lembrei aqui. O rico e o Lázaro. O rico, a palavra de Deus faz um comparativo, não porque ele era rico, porque o Senhor não tem nada contra os ricos. Uma das coisas que a gente tem que parar de pensar que é rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque prosperidade tem a ver também com o trabalho. E a palavra de Deus diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E aí peguei pesado, né? Mas é que a palavra de Deus vai ter com a formiga preguiçosa. Porque a gente quer discutir o homem que está próximo, porque trabalha, acorda cedo, trabalha, faz investimentos corretos, ele pensa no que vai fazer. Às vezes o ímpio, ele tem mais inteligência do que o próprio cristão. Porque desde o cristão pedir a Deus direcionamento para fazer as coisas, pelo menos os ímpios conversam, eles perguntam, e aí eles vão sendo próximos. E Deus não tem nada contra a prosperidade. Também Deus não gostaria que ninguém passasse por miséria. Esse não é um projeto de Deus para ninguém. Mas as pessoas, às vezes, acontece, não é só por causa das dificuldades do governo, isso ou aquilo, mas às vezes é porque a pessoa não se esforça, não estudam, não querem trabalhar, né? Querem emprego, mas não querem trabalho. Tem gente assim, eu quero emprego. O cara está sem nada. Ela fala, você quer trabalhar? Eu gostaria de ganhar R$3.000, eu gostaria de entrar às 10 horas e sair às 4. Aí, se eu sou o empresário, você toca violino? Eu ia perguntar, você toca violino, piano, alguma coisa a mais? Porque se não toca, não vou te dar esse emprego. Porque tem que ter alguma coisa a mais, porque ele quer, porque as pessoas sentem. Aí a pessoa, tem um trabalho aqui, irmãos, começa trabalhando, começa se esforçando, e Deus vai te abençoando, amém? Mas voltando aqui para o tema, que eu já estou entrando aí em finanças, né? Mas a verdade é que a palavra de Deus nos mostra que essa bênção, né? Essa bênção que Deus nos dá, essa bênção da salvação não tem a ver com obras, tem a ver com fé. Então, se o homem, que é um homem que possa ser considerado mais próspero que tiver no mundo, se ele tiver fé em Deus, que ele confiar não no dinheiro dele, mas na questão da fé, daquilo que Jesus fez na vida dele, ele é salvo. Ele vai para o céu. A única coisa que ele não vai conseguir levar é o dinheiro vai ficar aí. Por isso que é uma loucura, né? Por isso a palavra diz que as pessoas que se apoiam no dinheiro. Porque o dinheiro vai ficar aí, você não vai conseguir levar aí. Então, a salvação é por fé, é por graça, tanto para aquele que tem muito, como aquele que tem pouco. E quando eu falei, para não deixar aberto o link, quando eu falei do rico e Lázaro, o problema dele não foi ser rico. O problema dele é que ele não teve a compreensão de Deus na vida dele. Da oportunidade da fé em Abraão, que é a fé baseada daquilo que aquele homem teve da promessa. Porque antes de Cristo, eles tinham fé na promessa do Messias. Então foi esse o problema. Amém? Então, voltando aqui, Davi fala sobre esse perdão, mas ele também fala no versículo 4, ainda no versículo 3, cura todas as doenças. Então, ele cura a doença física e cura a doença emocional. Olha Isaías 53, versículo 4. Vamos ler ali, Isaías 53. De vez em quando eu gosto que a igreja fale assim, um glória a Deus. Você pode falar glória a Deus? Pode movimentar os céus aqui? Vamos movimentar os céus. Que a gente movimentando o céu, coisas boas acontecem. Os céus de Deus. Porque quando a gente eleva a glória sobe e a bênção vem. Né? Então vai dando glória aí. Então olha só, ele tomou certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Né? Até aqui, só o versículo 4, né? E pelas pisaduras, né? Lá no versículo 5, esse é o 5, está no final, né? E pelas suas feridas fomos curados. Então ele mostra aqui, o salmista diz, há um motivo de bendizermos o Senhor. Além do perdão, ele nos cura. São coisas extraordinárias que ele está fazendo. Ele cura nossas enfermidades, mas ele também cura as questões emocionais. Ele cura nossas vidas, né? Eu até lembrei daquela cântica que dizia ali, vem aqui tocar um pouquinho comigo aqui, o nosso levita, Dr. Lucas.
Vamos lá, doutor Lucas, toca aí. Dá um tom para mim. Essa música dizia o pão da vida. Tá aí. Glória a Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Louva o Senhor, cante. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Declare: Jesus, Deus conosco, Deus Emanuel, Jesus, Santo, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Glória a Deus. Alguém chegou por esses meses falando de uma luta muito grande que ela estava passando. E permita não falar nome ainda. Depois a gente vai contar o testemunho. E eu falei, vamos buscar o Senhor. Vamos orar. Vamos pedir a Deus um milagre. A situação muito séria para essa pessoa. Isso estava impedindo alguns acontecimentos de bênção e resposta de Deus para sua família. Eu falei, além de orar, os irmãos sabem, isso eu não falo para me vangloriar, eu estou obedecendo uma ordem do Senhor. Toda semana eu faço um jejum para a igreja. Todos vocês, todos. Desde as crianças até o maior. Mas é da melhor idade. Eu obedeço esse comando do Senhor já faz um tempo. E na minha oração, esse casal um pouco choroso, porque está atrapalhando toda a conquista dos projetos de crescimento familiar. E aí ele disse, pastor, a situação é muito difícil, porque isso mexe com o DNA, mexe com uma porção de coisas. Eu falei, mas há um Deus que pode resolver. E toda vez que ele vem à igreja, ele estava vindo à igreja, ele está vindo, mas estou falando algo do passado para vocês entenderem o que aconteceu. Hoje eu soube uma resposta. E aí ele vinha, eu falei, não deixe de ir lá orar comigo.
Vamos no altar, vamos no gabinete, ninguém precisa ver, e a gente ora, e a gente vai colocar isso diante do Senhor. Amados, aí ele falou, pastor, tal mês eu vou fazer novamente esse exame. E precisa que essas taxas, essa questão, precisam estar mais elevadas. Ou melhor, deixa eu ver, acho que é mais elevadas, né? Vamos dizer assim, como eu não estou lembrando agora, esteja no nível correto, melhorado. Porque aquele sistema não dá para que ele possa ver a bênção da família dele crescer. E aí a gente começou a orar. Eu falei, Senhor, dá essa resposta para a gente. Dá essa resposta para nós, da nossa igreja. E eu clamando ao Senhor. Aí chegou o dia, ele fez essa semana o exame. E aí quando eu vi, eu falei, como você está? Ele falou, pastor, eu fiz o exame. Eu falei, é mesmo, era para agora. E ele falou, pastor, os níveis melhoraram. Já começou o processo. E qualquer dia nós vamos ver a resposta chegando. Sabe por quê? Porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. Não há impossível para Deus. O Senhor quer que você confie naquilo que Ele fez no passado, que tem validade hoje. Não existe impossível. O médico, olha, essa situação que vocês ouvirem o completo, eu só estou dando uma palhinha, porque eu fiquei tão feliz hoje quando eu vi a resposta. Vocês viram que Deus está fazendo, e Deus vai fazer, e você tome posse disso, que isso é para você hoje, é para mim hoje. Por isso eu falei, você não sabe, você vê a igreja hoje pensando que vai ser um mau jeito. Não venha nunca a igreja assim, fala assim, eu estou indo à tua casa, vou bendizer o teu nome das coisas grandes e pequenas, porque eu sei que algo bom vai acontecer essa noite. Eu sei, eu não sei, mas algo tremendo vai acontecer. E eu vou contar o meu testemunho. Diga para o seu irmão, você vai contar o teu testemunho. Glória a Deus. Para fecharmos, ele fala aqui no versículo 4, que resgata a sua vida da sepultura e te coroa de bondade e compaixão. Ele nos livrou da nossa condenação. Quando a gente falou do perdão, aqui está falando, ele tirou a gente das trevas. Olha o que Colossenses 1,13 fala. Vou dar um tempo ali para a nossa pastora colocar. Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, sepultura aqui, quando ele fala que ele nos resgata da sua vida da sepultura, das trevas, da sepultura, sepultura também simboliza uma vida sem paz, sem esperança. Quantos de nós chegamos à presença de Deus, às vezes sem paz, sem esperança, né? Mas o Senhor nos resgatou desse ambiente de trevas, de tristeza, de perseguição, de feridas, de dores, de surra. Porque acontecem muitas coisas que a gente não sabe. Quantos chegaram aqui e a sua vida era totalmente destruída? Porque dentro de casa é um inferno. Aquela pessoa não era cristã e aquela pessoa, às vezes, seja ele o homem ou essa pessoa a mulher, mas às vezes é a pessoa agressiva. E a pessoa chega com feridas, com marcas, com dores. Mas o Senhor tirou você desse ambiente de treva, de dor, de ferida e te resgatou. E aí está falando, é aquele que nos resgata das trevas, da sepultura. Isso é motivo de nós agradecermos e bendizermos o Senhor. Resgatar-nos da sepultura é tirar alguém do abismo emocional e espiritual. Porque às vezes nós estamos presos pelo ciúme. O ciúme é algo que atrapalha. Então nós estamos presos. Eu coloco aqui, preso pela incapacidade de autoanálise. E eu peguei esse momento quando o pastor Alexandre falou que o Senhor colocou sobre a nossa vida uma responsabilidade de nós nos autoanalisarmos, né? A gente fala sobre a ceia, mas isso é importante. Mas tem pessoas que têm a incapacidade, é presa pela incapacidade da autoanálise. Não aceita opinião, não aceita conselho. Ela não é capaz dessa autoanálise. As pessoas estão falando, sabe? Aí eu procurei base. Sansão é uma base disso. Ele é incapaz de ter essa autoanálise. Os pais falaram, não se meta com essas pessoas. Tem mulheres para você casar aqui no nosso meio, não quis saber. E só fazendo as coisas que davam na cabeça dele. Mas ele era uma pessoa que precisava ser tratado nisso. Claro que foi outro tempo,
Mas a gente está mostrando aqui que essas coisas acontecem. Então, é aquele que nos tira da sepultura, nos tira desse ambiente, dessa incapacidade de entendermos. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele muda a nossa mente. A nossa mente passa a ter a mente de Cristo. Aí as feridas, as dores, elas são saradas. Não porque alguém falou, porque o Espírito Santo entrou em você e curou a tua alma. Te tirou desse ambiente de dor. E você pode ter uma vida nova, uma vida feliz. Às vezes a gente olha, nós não passamos tudo aquilo que desejávamos passar. Mas a gente, quando olha para a nossa herança, nossos filhos, nós dizemos, ele vai ter uma vida melhor do que eu tive. Porque agora eu tenho um alicerce. Agora eu posso dar a ele, não por causa de dinheiro, porque nem tudo é dinheiro, irmão. Eu vi algo lindo essa semana também, que eu gosto dessas cenas. E eu vi algo lindo que aconteceu, alguém mostrando a importância de pequenos atos, como isso reflete maravilhosamente dentro da família, né? É uma brincadeira, a criança falando, pai, olha para mim aqui, e dizendo, às vezes, é aquela pessoa dizendo, às vezes a gente quer dar celular, quer dar dinheiro, e a criança está pedindo só assim, olha aqui, olha o que eu estou fazendo, estou pulando aqui no pula-pula, só queria que olhasse. E às vezes a gente vem com esse trauma que o nosso pai não olhou para a gente. Aí Jesus diz assim, aí o salmista está dizendo, bendiga o Senhor, porque Ele te tira dessa sepultura, dessas trevas, dessa marca, dessa dor. E a gente deixa, aí muitos repassam isso, porque tiveram as suas dores. Repassam isso, às vezes, para o seu marido, porque tiveram dores. Passam isso para suas esposas, porque tiveram dores. Então, o salmista está dizendo, bendiga o Senhor, porque Ele tira você desse ambiente de dor, Ele tira você desse ambiente de sepultura. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E por fim, ele diz no versículo 5, que resgata sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Bondade aqui é provisão, a sua misericórdia, compaixão. Então a misericórdia do Senhor vai nos acompanhando, mas é compaixão. Ele sente a sua dor. Ele não é um Deus frio, Ele não é um Deus distante, não é um Deus que diz assim, não estou nem aí. Ele diz assim, eu sinto o que você sente. Sabe por quê? Porque eu me fiz homem para que você entendesse que eu sinto a tua dor. Eu tenho compaixão. Jesus tratava as pessoas com compaixão. Ele sentia o problema. Então, saiba de uma coisa, o salmista está dizendo, agradeça a Deus, porque Ele está olhando o teu coração. E nessa noite ele diz, eu tenho compaixão, eu tenho provisão para você nessa noite. Eu tenho uma resposta para você. Amém, igreja? Então nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Ele que enche de bens, e por último, enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Olha, Isaías, a gente é o texto final, próximo aqui, Isaías 40, versículo 29 e o versículo 31, vamos lá ler. Dá força. Ele fortalece o cansado. Você está cansado hoje? Às vezes a gente está cansado, mas é cansado mentalmente, não é nem no corpo. Às vezes a nossa mente está cansada. Ele diz, eu fortaleço o cansado e dou grande vigor, não é pouco não, um grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam. Aí fala, até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços certamente tropeçam. Aí ele vai dizer, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus. Porque devemos adorá-lo? Porque Ele é santo, porque Ele é fiel. E acho lindo disso, porque a fidelidade do Senhor é aquele que cumpre todas as suas promessas. Ele te prometeu. Deixa eu falar uma coisa para você. Se apegue nisso. Pegue na palavra. Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se você que Ele prometeu algo, mas vamos ajudar você a entender rapidamente aqui. Ah, não, Deus não falou comigo nada. Não, preste atenção. Ele prometeu na palavra dele. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ele falou. Se você crer, você vai ver a glória de Deus.
Ele falou que se nós colocarmos as mãos sobre enfermos, serão curados. Ele prometeu isso. Então sabe o que você tem que tomar posse? Ele diz, eu sou fiel, eu cumpro a minha palavra. Então você tem que crer que essa noite será uma noite de milagre na sua vida. Porque ele prometeu a você. Nós temos orado aqui por crianças, eu não vou falar nome. E eu creio que vai chegar a qualquer hora, essa família vai chegar aqui e vai dizer, ele está com medo de tudo e não faz mal, porque eu creio que o meu Redentor vive, eu creio que ele é poderoso, se ele falou que cura, ele vai curar, ele vai agir, e agindo Deus, quem impedirá? Oh Deus, aleluia, aleluia. Então, amados, a gente aprende aqui com o nosso querido Davi, nesse cântico, que precisamos bendizer o Senhor. Precisamos colocar essa auto-adoração. E não olhando as dificuldades. Ele está dizendo, olha, não olhe as dificuldades, eu passei muitas. Os cânticos dele dizem, mas engrandeça o Senhor em todos os benefícios. Valorize os pequenos, porque os grandes também chegarão. Valorize os grandes, mas não deixe de valorizar os pequenos. Todos os benefícios. E sabendo que na bondade e a misericórdia, a compaixão e a provisão também ocorrerá. E se ele é fiel, se ele prometeu, ele vai fazer. E quem sabe se o dia não é hoje? Quem pode te falar que não é hoje que Deus preparou a tua bênção? Eu convido a você a ficar em pé para nós orarmos. Para cantar essa mesma cântica que eu cantei agora, Cristo levou sobre si. Porque quando ele levou, não levou só as enfermidades. Ele levou as nossas preocupações, as nossas enfermidades, sim, as nossas lutas, nossos traumas, ele levou tudo. E é por isso que nós rememoramos a morte de Cristo, porque sabemos que ele não venceu só a morte, mas ele venceu o inferno, ele venceu as questões espirituais. E eu quero que você, nesta noite, se você já entregou sua vida a Jesus, glória a Deus. Mas se você tem entendido o que é entregar sua vida a Jesus, entregar a nossa vida a Jesus é uma garantia de que nós estamos com Ele não por sermos bons ou maus, ou merecíamos mais do que aquele outro. Não. Mas aquilo que Ele fez por nós. Porque a eternidade também é algo certo. E o Senhor quer que a gente possa receber as bênçãos de Deus aqui na terra, mas possa ter a certeza da salvação. Se você que está aqui pela primeira vez, pela 10ª vez, ou capaz já é simpatizante da igreja, mas que você ainda não fez essa atitude de fé, eu te convido a fazer. Não saia daqui sem entregar sua vida para Jesus. O que eu preciso fazer? Só crer. Pastor, eu já creio. Então, identifique-se. Mas eu preciso, a palavra de Deus diz, você que crer com o coração e confessar com a boca, né? O Senhor confessará você diante do Pai. Se você deseja fazer isso essa noite, se ainda não fez, o que você precisa fazer, pastor? Precisa só fazer assim, ó, levanta sua mão e pode abaixar. Se alguém ainda não fez essa entrega ao Senhor. Se você já fez, amém, fique firme, tome posse. E agora, já que somos filhos de Deus, estamos debaixo de promessa, amém? E você vai colocar diante do Senhor nessa noite. Nós vamos cantar essa música, Cristo levou sobre si. Você vai ter que se desafiar. É isso que o salmista diz. Davi, bendiga o nome do Senhor, bendiga todo o teu ser. Davi, bendiga o nome do Senhor e todos os benefícios. E aí ele está falando, esse que eu recebi, mas outros que eu vou receber também. Então toma posse, você vai colocar diante do Senhor o que você precisa. Você vai colocar diante do Senhor a sua demanda. O que te preocupa nessa noite? Você tem sido abençoado? Glória a Deus, eu sei que tem. Mas agora nós estamos indo por uma linha não só de declararmos as bênçãos do Senhor, mas dizer, Senhor, agora eu vou entrar em outro momento. Eu vou entrar em outro momento porque eu quero a provisão. Eu quero entrar naquele momento que o salmista já está lá no finalzinho, diz que tu vai dar força ao cansado,
mas também vai dar provisão, bondade e misericórdia. A bondade, a provisão e a misericórdia virão. E eu quero a resposta para dentro da minha casa. Eu quero a resposta para essa questão. E você sabe que você precisa. Os céus sempre estão abertos. E você vai ter que tomar posse de você crê? Eu creio. É isso só. O Senhor só espera isso de nós. É tão simples, às vezes, a gente só espera olhar o nosso coração e falar: Senhor, eu creio. Eu creio que a resposta vai chegar. E o pastor Pedro diz que eu serei o próximo. Mas o outro falou também, não importa. Você diz, eu serei o próximo a contar o testemunho. Porque eu gostaria que todos que estão aqui, domingo que vem, que levantasse a mão, viesse aqui, enchesse, porque a resposta chegou. Porque o nome do Senhor que vai ser glorificado, amém? Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua glória, glória a Deus, fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que corre do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Deixa eu contar algo para vocês. Chegou agora. Hoje pela manhã nós oramos pela Sara. A Sara estava com 38 de febre, o pastor Alexandre orou, fez um clamor com a igreja. Quando nós estávamos vindo para a igreja, a pastora recebe um recado da Aninha, sua mãe, né, a mãe da Sara, dizendo que agora ela estava com 39, quase 40. Tomou um remédio que passaram para ela. Esse remédio precisa se alimentar. E ela não queria comer nada, não estava se alimentando, e a febre muito alta. Então a pastora falou: filha, se a febre estiver muito alta, você precisa é o médico, porque ela não está comendo nada. E tomar um remédio desse estraga todo o organismo dela. Mas eu vou orar aqui. Eu vou orar aqui no carro, estou no carro com o pastor, vou orar por você, vou orar pela Sara. Que a pastora orou agora nessa vinda. Então nós tivemos uma oração pela manhã e tivemos essa oração agora para esse segundo momento. Com 39, sem comer. Agora o pastor Alexandre veio contar aqui que a Sara abaixou a febre e se alimentou. Glória a Deus. Aleluia. É isso que...